Olá pessoal, comentando ainda sobre esse livro aqui, Apologia da História, do Mark Bloch. Eu já havia feito alguns vídeos sobre a introdução da história, que é o mesmo livro sobre outro título, né? Essa aqui é a versão de Portugal, tá? De Lisboa. E esta versão aqui da Zar é que é a mais encontrada nas universidades brasileiras. Ela tem um prefácio do Jacques Legoff, que eu fiz num comentário, um resumo num vídeo anterior. E agora eu vou tratar especificamente do ponto do livro do Mark Bloch. Como eu já fiz um vídeo, né, falando sobre o texto, né, eu vou tratar aqui pontos que não foram abordados naquele vídeo inicial. Então, vou tratar de mais algumas passagens aqui do livro que ele fala. Né? Então, aqui na página 49, ele diz assim: ora, nossa atividade, a atmosfera mental não é mais a mesma. A teoria cinética dos gases, a mecânica einsteiniana, a teoria dos quanta alteraram profundamente a noção que ainda ontem qualquer um formava sobre a ciência. Não a diminuíram, mas a flexibilizaram. Com certeza, substituíram em muitos pontos o infinitamente provável, o rigorosamente mensurável, pela noção da eterna relatividade da medida. Sua ação foi sentida até mesmo pelos inumeráveis espíritos, devo infelizmente colocar-me entre eles, aos quais as fraquezas de sua inteligência ou de sua formação proíbem de seguir, senão de muito longe, de certo modo, por reflexo, essa grande metamorfose. Quer dizer, ele está dizendo que ele não tem muita competência de seguir exatamente essas teorias de relatividade, de teoria cinética dos gases, etc. Porque tem a ver com física, ele não é físico, então ele segue a distância. Mas já deu para entender do que se trata. Né? Estamos, portanto, agora bem melhor preparados para admitir que, mesmo sem se mostrar capaz de demonstrações euclidianas ou de imutáveis leis de repetição, um conhecimento possa, contudo, pretender ao nome de científico. Ou seja, mesmo que eu não possa ter um conhecimento como a história, que seja algo euclidiano, que nem a geometria, tá? Não tem esse grau de certeza, mas ele ainda assim pode ganhar o título de científico. Aceitamos muito mais facilmente fazer da certeza e do universalismo uma questão de grau. Então veja, a ciência não é 100% científica, como seria, por exemplo, a geometria euclidiana. Mas você vê que a física, né, a física do movimento, ela também não é mais 100% de certeza. Né? Ela já está introduzindo aí um elemento de incerteza, mecânica quântica, a física relativista, ela elimina, introduz elementos de incerteza aí nessa. Não existem mais valores absolutos. Né? Então parece que a ciência é uma questão de grau. Né? Não sentimos mais a obrigação de buscar impor a todos os objetos do conhecimento um modelo intelectual uniforme, inspirado na ciência da natureza, física, uma vez que até nela esse gabarito deixou de ser integralmente aplicado. Aqui é uma crítica aos positivistas. Os positivistas parece que fazem isso, né? Eles estão numa época em que se trabalhava com essas certezas absolutas, com esses valores absolutos. Então vamos tentar fazer uma história absoluta também. Né? O Mark Bloch está dizendo o seguinte, ó, não estamos mais nessa época. Tá? Então aqui é diretamente uma crítica aos positivistas. Não sabemos ainda muito bem o que um dia serão as ciências do homem. Sabemos que para existirem, mesmo continuando evidentemente a obedecer a regras fundamentais da razão, não precisarão renunciar à sua originalidade, nem ter vergonha dela. Então essa incerteza que tem, essa subjetividade que a história tem, não precisamos mais ter vergonha dela, porque as ciências ditas naturais também estão demonstrando lá sua subjetividade, sua incerteza, num grau maior ou menor, aí variável, num grau variável, né? Então, basicamente isso aí que está falando aí. Na página 52, a história, o homem e o tempo, né? Ele vai tratar da questão do tempo, né? Ele vai dizer assim: disse algumas vezes, a história é a ciência do passado. É, no meu modo de ver, falar errado. Pois, em primeiro lugar, a própria ideia de que o passado, enquanto tal, possa ser objeto de ciência é absurda. Porque o passado já se foi, eu não tenho mais acesso a esse objeto. Então, esse é o primeiro problema. Ora,
A obra de uma sociedade que remodela segundo suas necessidades o solo em que vive é, todos intuem isso, um fato eminentemente histórico. Assim como as vicissitudes de um poderoso núcleo de trocas, através de um exemplo bem característico de topografia do saber, eis, portanto, de um lado, um ponto de sobreposição onde a aliança de duas disciplinas revela-se indispensável a qualquer tentativa de explicação. Há muito tempo, com efeito, nossos grandes precursores, Michelet, Fustel de Coulanges, nos ensinaram a reconhecer o objeto da história é, por natureza, o homem. Digamos melhor, os homens. Quem não conseguir isso será apenas, no máximo, um serviçal da erudição. Já o bom historiador se parece como o ogro da lenda, onde fareja a carne humana, sabe que ali está a sua caça. Então, o objeto de pesquisa da história não é simplesmente acompanhar, por exemplo, a variação, a transformação observada num solo, que nem geologia. Tem que ter o elemento homem envolvido para ele ganhar esse status de objeto passível de investigação pela história, né? Não há menos beleza numa equação exata do que numa frase correta, mas cada ciência tem sua estética de linguagem, que lhe é própria. Os fatos humanos são, por essência, fenômenos muito delicados, entre os quais muitos escapam à medida matemática. Para bem traduzi-los, portanto, para bem penetrá-los, uma grande finesse de linguagem são necessárias. Onde calcular é impossível, impõe-se sugerir. Entre a expressão das realidades do mundo físico e das realidades do espírito humano, o contraste é, em suma, o mesmo que entre a tarefa do operador fresador e do luthier. Ambos trabalham no milímetro, mas o fresador usa instrumentos mecânicos de precisão. O luthier guia-se, ante tudo, pela sensibilidade do ouvido e dos dedos. Não seria bom nem que o fresador se contentasse com o empirismo do luthier, nem que este se pretendesse imitar o fresador. Será possível negar que haja, como o tato das mãos, uma das palavras? Então, assim como o fresador tem a sua habilidade no uso do instrumento, né, o historiador demonstra a sua habilidade no uso das palavras. Então, a história é a ciência dos homens no tempo. Tá? Ele vai caracterizar, não vai abrir mão disso. Né? Ponto aqui na página 132, ele faz uma crítica a um tipo ideal de Weber. Né? O Weber ele concebe essa expressão de tipo ideal para ele fazer a análise sociológica dele. Né? Já que ele não pode, ele vai partir de um chamado tipo ideal, né, para analisar o homem. Né? Então ele vai falar assim, ora, o homo religiosos, o homo econômicos, o homo políticos, toda essa ladainha de homens com os, cuja lista poderíamos estender à vontade, evitemos tomá-los por outra coisa do que, na verdade, são fantasmas cômodos, com a condição de não se tornarem um estorvo. O único ser de carne e osso é o homem, sem mais, que reúne ao mesmo tempo tudo isso. Então, esses instrumentos, né, em patente a gente tem o técnico no assunto, é uma figura fictícia, é um personagem fictício que você constrói, que ele tem a sua utilidade, mas você deve ter sempre em mente que o objeto de pesquisa da história é o homem. Né? Esses tipos de ideais são meras construções teóricas para, de alguma maneira, você avançar sua análise, mas você deve ter sempre em mente que a ciência do homem no tempo, essa é a definição que ele dá para a história. É isso. Muito obrigado, então.